Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 5. Tiago 5. E nós vamos, então, hoje fechar essa série de estudos que nós intitulamos Práticas da Fé, tá? Então, hoje nós estamos fechando essa série aí, porque nós olhamos... Eu perdi a conta já, mas, na verdade, assim, se for contar... eu perdi a conta desde quando nós começamos, né? Mas hoje... é a 13ª mensagem. Então, assim, nós dividimos Tiago em 13 partes, né? E essa é a 13ª divisão que nós estamos compartilhando hoje aqui. Mas, desde já, antes da gente ler o texto de 5, 12 a 15, que é o texto que está anunciado aí de 12 a 20, mas a gente vai ler de 12 a 15 agora, eu quero, assim, recomendar que você assista um vídeo que está no meu canal no YouTube. É uma mensagem que eu preguei em 2018, que fala sobre, especialmente, Tiago 5, de 13 a 16, onde a gente fala de detalhes do texto. Porque pode ser que você me ouvindo hoje aqui, né, ou quem está em casa também ouça, acaba dizendo assim, mas tem um monte de coisa nesse texto aí que é muito complicado de entender. Então, assim, em 2018... foi pregada uma mensagem, que está gravada, está no YouTube, sob o título Curar o Doente Ungindo com Óleo. Considerações acerca de Tiago 5, de 13 a 16. Tá? Depois, no YouTube, o link desta mensagem que eu estou me referindo vai estar na descrição do vídeo. Né? Não está agora, mas vai estar depois. Para quem estiver assistindo de casa, possa acompanhar. Mas hoje eu quero focar mais nas preocupações de Tiago ao encerrar essa carta dele aqui. E eu quero que você observe que o versículo 12, ele começa já com essa expressão sobretudo, ou dependendo da tradução que você tem, acima de tudo, ou alguma outra expressão semelhante a essa, que são expressões características de encerramento de conversa. Tá? Então, ele está encerrando uma conversa. Né? É o finalzinho da carta já. Então, você pode ficar de pé? Você estava sentado até agora, né? Fique de pé, acompanhe com toda atenção, com sua Bíblia aberta aí, ou no celular, não sei onde você está acessando sua Bíblia. Tiago 5, de 12 a 15, diz assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Amém? Você pode se assentar. Curiosamente, depois de tratar vários assuntos aí muito práticos na carta dele, né? Tiago, ele encerra o seu escrito chamando atenção para algumas ações simples. Ações essas que são relacionadas à comunicação e à comunhão. Talvez você nunca olhou esses dois trechos, percebendo uma conexão entre eles, né? Falando sobre jurar, né? E ao mesmo tempo depois ele vai entrar aparentemente num outro assunto. Mas na verdade existe conexão entre esses assuntos. Eles sempre me dão esse negócio que ele não funciona, viu, Rodrigo? Dá uma clicada aí. Vai me acompanhando aí. Então, assim, o teor desse texto final aqui é uma espécie de previsão de um sábio. Eu quero que você compreenda esse jeito de escrever de Tiago. É como se quem escreveu soubesse qual é a resposta que vão dar. Sabe quando você escreve um negócio, assim, eu sei que você vai dizer. Então, é a previsão de um sábio. Antes de chegar a resposta, ele já se antecipa. Pode ser que eles respondessem assim, não, a gente vai se comprometer a mudar então. Então o Tiago, ele já se antecipa. Ele diz assim, não jurem, não se comprometam se não vão fazer.
seja a palavra de vocês sim, se for sim, se é não, diga não. Percebe? É uma antecipação de um sábio. É alguém assim que, como naquela época, né, e hoje também seria assim, se você mandava, porque a gente não manda mais, uma carta, né, porque agora a gente manda e-mail, né, a gente manda WhatsApp, né, a gente manda outro tipo de comunicação aí por redes sociais. Mas naquela época, a carta vai, para vir uma resposta, demora, né? Então, assim, ele antecipa, no próprio final da carta, uma possível resposta. Já tentando assim dizer, olha, se vocês responderem isto, eu já estou dizendo para vocês que vocês devem se comprometer a fazer isso. Não jure. Não jure à toa. Não se comprometam à toa. Pode ser que a reação daquelas pessoas que fossem ler aquela carta primariamente, elas iam dizer assim, a gente sofre demais. E essa é a justificativa, é o cenário que nós estamos vivendo. Por isso que a gente está vivendo dessa forma. Então, Tiago, ele se antecipa dizendo assim, tem alguém sofrendo. Tem caminhos, algo que se possa fazer. Percebe? Ele está antecipando. Porque lembra que a carta de Tiago começa falando sobre provações, sobre sofrimento. Ele está fechando a sua carta, concluindo como se fosse uma pessoa que está prevendo. Eu sei que vocês vão dizer. Vocês vão justificar que o cenário é que está causando esse tipo de prática. Ele diz assim, tem alguém sofrendo? Tem o que fazer. Tem alguém alegre? Tem o que fazer. Tem alguém doente, alguém fraco? Tem o que fazer. Então ele se antecipa. É uma forma de antecipação. Ou talvez a resposta às exortações de Tiago pudesse ser assim, olha, eu vou tirar meu corpo fora, porque realmente tem gente aí que está se desviando da verdade. Mas não é meu caso. É interessante, né? Ele se antecipa lá no versículo 20, dizendo assim, se alguém converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa. Então, assim, caso a pessoa pensasse, dissesse, isso não é comigo, eu falei assim, olha, é com você sim, porque você precisa salvar a vida de pessoas. Então, assim, é antecipação, é a previsão de um sábio. Soa assim, antes que digam isso, deixe-me dizer umas coisas finais. Esse é o tom desse final da carta de Tiago aí. Então, com isso, Tiago ele vai deixar em evidência 3 preocupações. E é isso que eu quero que a gente reflita nelas nesta noite aqui. Primeira preocupação é a preocupação com a responsabilidade. Veja que por todo o texto há várias responsabilidades que precisam ser assumidas. Várias. Eu quero que você acompanhe, versículo a versículo aí. Versículo 12, ele está dizendo, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Por certo, Tiago está tomando aí as palavras, o ensinamento, as orientações de Jesus. Essas palavras estão quase que igual aqui, registradas em Mateus capítulo 5, 34 e 37. Jesus ensinou isso. E Tiago está replicando o ensino de Jesus. Mas é a responsabilidade pelo cumprimento da palavra, cumprimento dos juramentos. Então, Tiago está encerrando a sua carta dizendo assim, olha, crentes bons são crentes que assumem a sua palavra, são pessoas responsáveis. O texto encerra chamando a atenção para algumas responsabilidades. E uma delas é essa. É a gente ser pessoas que a gente honra a palavra. Nós precisamos ser assim. Precisamos ser pessoas que cumprem os juramentos. Versículo 13 e 14, ele diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Ou seja, é a responsabilidade de vencer a tendência à vitimização. Porque assim, todo lugar, na igreja não é diferente, você vai ter gente assim, eu estou sofrendo. Você está dizendo assim, está sofrendo? E essa tradução que eu estou lendo aqui da NVI, ela é a mais correta. Ele diz assim, entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Não é?
Porque algumas traduções deixam entender assim, faça oração. Dá a impressão que a gente tem que orar para o cara que está sofrendo. Então, você está sofrendo? Você ore. É sua responsabilidade. Para de ser vítima, né? Fazendo uma de coitadinho. Quer que alguém ore por você? Você está sofrendo? Ore. Ele está dizendo, você está feliz? Cante louvores, é sua responsabilidade. Demonstrar gratidão a Deus. Está sendo abençoado. Demonstre isso, né? Ele diz assim, você se sente fraco, doente? Chama presbíteros da igreja, pastor da igreja. Dá um café para ele na tua casa. Né? Faz um bolo de fubá. Dá um pão de queijo. Fala, pastor, vem aqui, eu preciso da sua ajuda. Eu estou me sentindo fraco. Para de se fazer de coitadinho, porque tem gente que se faz de coitadinho, né? Assim, peça ajuda, ele está dizendo, peça ajuda. Converse com pessoas maduras, com anciãos da igreja, com o pastor da igreja. É a sua responsabilidade. Busque ajuda. O texto está falando sobre isso. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Porque senão a gente vai achar que a culpa sempre é de alguém. E a gente está achando que lá no céu tem uma fila das vítimas, né? Então, assim, no céu tem um lugar que a pessoa que está salva e entra, né? Aquela porta giratória. Entrou. Mas tem uma fila daquela pessoa assim, eu preciso ver caso a caso. Que esse aqui, coitadinho, isso aqui o pastor nunca deu assistência para ele. Esse aqui, olha, nunca oraram por ele. Esse aqui, gente, não é assim que funciona, né? Nós precisamos aprender a assumir as nossas responsabilidades. Você está sofrendo? Ora, criatura, né? Está feliz? Cante louvor. Está se sentindo fraco, doente? Chama o pastor da igreja, chama o presbítero da igreja, chama o diácono da igreja, chama a gente madura, o vizinho teu, que é irmão da igreja, você sabe que ele mora lá, e ele está bem, né? Ele é uma pessoa que busca a Deus, é maduro na fé, chama a pessoa, fala, vem aqui em casa, ora por mim, por favor. Mas não se faça de vítima, porque se você se fizer de vítima, não tem solução. O caminho é busque ajuda, é a sua responsabilidade. As pessoas não têm como adivinhar que você está sofrendo, que você está precisando de alguma coisa. Como é que nós vamos adivinhar? Porque tem gente que acha que é assim, né? A igreja tem que adivinhar, a igreja tem que perceber, o pastor tem que ter uma bola de cristal para saber que as coisas estão acontecendo. Peça ajuda, fale. Hoje tem uma coisa chamada telefone. Sabe o que é isso? Smartphone, tem WhatsApp, tem um monte de coisa que você pode mandar, não precisa nem se expor muito, você vai lá e fala direto com a pessoa, peça ajuda para ela, e aí você deixa de ser vítima e passa a ser alguém que está assumindo responsabilidade. Versículo 16 diz, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. É a responsabilidade em sanar os pecados por meio da confissão, do arrependimento, da purificação do coração, da confiança, do interesse real, orando uns pelos outros. Vê? Outra responsabilidade. Nós precisamos confessar os pecados, presta atenção, uns aos outros, não uns dos outros, porque um dos outros é fofoca, né? A gente confessa uns aos outros. Então, assim, eu tenho um pecado, eu posso sentar com alguém de confiança, maduro, e dizer, olha, eu preciso da tua ajuda, ore comigo, né? Eu preciso que alguém saiba que eu tenho essa fraqueza, eu quero caminhar com alguém. E aí, então, ele está dizendo, orem uns pelos outros. Nós vamos sanar assim, os pecados por meio de confissão, de arrependimento, gente ajudando um ao outro, não tem julgamento, mas nós estamos caminhando junto como uma comunidade. Versículo 19 e 20, ele diz que é para trazer de volta o desviado, é para converter pessoas dos seus caminhos maus, é a responsabilidade de observar a fraqueza do outro com a finalidade de ajudá-lo. Não de criticá-lo, mas para encorajá-lo a trilhar novamente o caminho da verdade. É estender a mão, ele está dizendo. Nós precisamos entender que essa é a nossa responsabilidade. Estenda a mão para uma pessoa que você percebe que ela está desviando do caminho. Vai lá e pega ela, né? Traz ela de volta. Entenda que é responsabilidade nossa também. Ao mesmo tempo que quem está com problema pede ajuda, quem está desviado da verdade, nós precisamos ajudar. Vai lá, vai atrás, vê o que está acontecendo, né? Veja quanta responsabilidade há. Tiago estava esboçando essa preocupação com aqueles cristãos lá. E conosco também, né?
Nós precisamos parar de arrumar desculpas. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos deixar de lado tanta queixa, tanta reclamação. E nós precisamos nos focalizar em nossas responsabilidades. Tem muita coisa a ser feita, não dá tempo de reclamar. A gente olhar para a lista de responsabilidade, a gente vai estar ocupado. E não tem tempo, então, para ficar reclamando. Então, essa era uma preocupação de Tiago. Ao encerrar sua carta, ele tem essa preocupação. Uma preocupação com responsabilidade. Nós temos responsabilidades que precisam ser assumidas, cumpridas, abraçadas. E nós precisamos olhar para cada uma delas e avaliar se nós estamos olhando para elas e cumprindo e assumindo essas responsabilidades. Uma segunda preocupação que é evidente nessa carta ao final dela é a cumplicidade. O entendimento de Tiago era que o cristão não é uma ilha isolada, mas o cristão faz parte de uma cadeia de relações que afetam a sua vida e afetam a vida das pessoas no entorno dele. Tiago diz que se alguém se sente fraco, doente espiritualmente, há a quem recorrer, além de Deus. Tem a quem recorrer. Ele está dizendo assim, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Ora, tem presbíteros na igreja. Tem anciãos, tem pessoas mais maduras, tem alguém que é treinado, preparado para isso, para poder cuidar das pessoas. Isso é cumplicidade, é alguém cuidando de outro alguém. E veja que ele diz assim, ó, que estes orem sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tudo isso tem a ver com cumplicidade. É como se pensa do modo mais prático possível, né? Você está na situação, sentindo fraco espiritualmente, doente, tá? E depois você assiste o vídeo no YouTube lá, em 2018, você vai entender. Não vou perder tempo explicando isso aqui, não. Mas a doença aqui não é doença física. A doença aqui é doença espiritual. Ele está dizendo assim, é uma fraqueza espiritual. Você está se sentindo fraco espiritualmente? Aí você chama o pastor, vem aqui em casa, precisamos conversar. Me sinto fraco espiritualmente. Olha quanta coisa o texto fala. Nós vamos orar juntos. Nós vamos, com essa oração, diz que o doente será curado, o fraco será levantado. Deus vai levantar o fraco. E diz que se houver cometido pecados, ele vai ser perdoado. Tem muita cumplicidade aqui. É aquele tipo de relação que você pode confiar. Que os pecados podem ser expostos. Nós vamos orar e Deus vai perdoar esse pecado. Orientação segura. Isso é cumplicidade. Então o texto fala sobre isso, chama atenção para isso. Na comunidade do povo de Deus precisa haver cumplicidade. Pessoas em quem nós confiamos. E a gente pode, de fato, abrir o coração com elas e a gente pode caminhar junto com elas. Se você precisa de algum tipo de ajuda, o texto está dizendo, peça. O texto está chamando a atenção para o fato de que deve haver cumplicidade entre os membros de uma igreja. Há de existir, dentro do corpo de Cristo, alguém que possa te ajudar. Não faça uma caminhada solitária. Isso lembra, especialmente quando fala de ungir com óleo, né? Isso lembra as palavras de Jesus, lá em Lucas 7,46, lembra? É uma cena que Jesus está numa casa e diz que uma mulher invade, essa mulher é chamada de pecadora, e essa mulher invade a casa, e essa mulher então começa a chorar aos pés dele, ela tem um perfume caro, ela derrama sobre Jesus, e aí diz que o dono da casa, ele pensa na cabeça dele assim, lá dentro, né? Ele só pensa, ele não fala nada, ele pensa assim, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não permitiria que ela tocasse nele. E Jesus mostra assim, ó, eu sei não só o que você pensa, né? Eu sei muito mais coisas. E Jesus, então, ele começa a olhar para esse homem, o dono da casa, e passa um sermão nele. E dentre esse sermão, isso é Lucas 7,46, ele fala assim, Jesus falando, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés.
Porque o ato de ungir a cabeça com óleo, dentro da cultura judaica, era um sinal de boas-vindas à pessoa. Chegava na casa da pessoa, água para os pés, porque ela estava com os pés sujos de andar na terra. Então, lava os pés. Dá um beijo no rosto da pessoa, sinal de boas-vindas. Dá um óleo, um perfume, que ela passava no rosto, porque ela estava suada de andar lá fora, naquela região muito quente. Então, assim, era uma forma, era um abraço, era um acolhimento para a pessoa. E Jesus está dizendo assim, eu entrei na tua casa, você não me fez isso. Você não me fez. Você não me acolheu. Você não foi cúmplice. Você me tratou com frieza. Você não refrescou a minha cabeça, que é um costume da nossa cultura. Você não fez isso. Está criticando a mulher. Que a mulher, está dizendo, ela derramou um perfume caríssimo sobre mim. Mas você não fez isso. Então, esse era um ato de cortesia para com um visitante. E eu tenho para mim que Tiago está pensando nisto aqui. Ele está dizendo assim, ó, tem alguém sofrendo, tem alguém que está fraco espiritualmente. Chama os presbíteros vão lá e vão dar um abraço nessa pessoa. Vão acolher essa pessoa, vão botar perfume na cabeça dela, para que ela se sinta bem. Isso não tem nada a ver com ritual de unção de óleo, com separação para sacerdócio, e nem tampouco poder de cura de óleo. Mas tem a ver com essa ideia do acolhimento, do abraço, da sensação que Jesus queria ter na casa do Simão, que ele não teve. E é isso que Tiago queria que as pessoas recebessem. Se elas se sentirem fracas espiritualmente, vai dar um abraço nela, vai procurar, vai ser cúmplice dessa pessoa, vai ajudá-la a caminhar de novo, vai estender a mão para ela, unge a cabeça dela com óleo. No versículo 16, há mais um indício de cumplicidade. Ele diz, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros. Isso também é cumplicidade, além de responsabilidade. Mas é a capacidade que eu e você precisamos ter de ouvir as pessoas, ouvir os problemas das pessoas, os pecados das pessoas, sem emitir julgamento sobre isso. Apenas ouvir. E orar com elas, e dar orientação para elas. Mas não se colocar na posição do fariseu, né, que Jesus condenou tanto. Que coloca um fardo pesado sobre a pessoa, mas ele não quer mover um dedo para carregar aquele fardo. E Jesus condena isso. E Tiago, aparentemente, também condena isso. Ele diz, olha, confessa os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros. Né? Nós precisamos ter essa capacidade de entender que todos são frágeis, são fracos. Nós precisamos uns dos outros, isso é cumplicidade. Precisamos caminhar juntos. E ele diz que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz. É bom a gente orar uns pelos outros, orar uns com os outros. Que isso fortalece a nossa fé. No versículo 17 e 18, ele vai lançar a mão do exemplo de Elias, para mostrar o poder da oração, e por isso se deve orar então uns pelos outros, porque a oração é poderosa, ele está usando Elias como exemplo disso. E aí no versículo 19 e 20, um outro sinal de cumplicidade, ele diz, se alguém se desviar da verdade, ele está dizendo, o problema não é só dele, não é só quem se desvia da verdade, é também nosso. Porque diz assim, é para trazê-lo de volta. Por isso Tiago diz, lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha que cumplicidade, né? Não é dizer assim, azar o teu. Né? Tem gente que é assim, né? Olha, a pessoa não veio no culto hoje, azar o teu. Você, pastor, deu uma mensagem, você perdeu. Mas Tiago está dizendo, não faça isso. Se alguém está se desviando da verdade, ele está dizendo, olha, você precisa entender que o problema também é seu. Você precisa salvar a vida dessa pessoa. Você precisa ajudá-la a voltar a trilhar nesse caminho da verdade. Tiago estimula a se comunicar com a pessoa que se desviou, a buscar novamente para a comunhão,
Isso é cumplicidade, é entender a necessidade que o outro tem de apoio, de auxílio, de encorajamento. Tem hora que pode ser que seja você. Você vai precisar que alguém vá atrás de você. Então é importante que você percebe a ausência de alguém, vá atrás dessa pessoa. Porque ela está se desviando da verdade. Vai lá e traz ela de volta. Porque tem hora que você vai precisar, e você vai precisar que alguém faça isso por você também. E uma outra preocupação que Tiago evidencia é a preocupação com a fidelidade. Eu quero chamar a sua atenção para que você observe que Tiago praticamente ele não usa o nome de Deus. Você reparou? Esse texto todo, de 12 a 20, você lê o texto inteiro, não vai aparecer nenhuma vez o nome de Deus. Ele vai falar do Senhor, mas o nome Deus não vai aparecer. E por que não vai aparecer? Porque Tiago era judeu, escrevendo para judeus. E para o judeu era uma coisa muito séria, essa questão de tomar o nome de Deus em vão. Então ele não toma o nome de Deus em vão. Mas é interessante como ele consegue fazer isso, fazendo com que Deus brote das frases, das palavras. Porque a gente lê e fala, não, mas ele está falando sobre Deus sim. Está sim, está mesmo. Só que ele não está usando o nome de Deus em nenhum momento. Mas ele está fazendo de uma forma muito bonita com que a gente perceba que Deus não precisa ser escancaradamente mencionado, mas ele precisa estar presente em nossas vidas. Nós precisamos aprender a sermos fiéis a Deus, né? E ainda que a gente não fale o tempo todo sobre isso, mas a gente expressar de coração uma fidelidade a Deus. Ele demonstra isso de uma forma muito bonita no texto. A vida do cristão tem que ser a expressão de fidelidade a Deus. Olha lá, versículo 14. Ele diz que o que os presbíteros devem fazer é em nome do Senhor. É uma expressão de fidelidade, de piedade, de dependência de Deus. Eles fazem isso em nome do Senhor. Versículo 15. Apesar de nos estimular a orar pelos fracos, a dar sinais de acolhida amorosa, ele assegura que quem levanta o abatido é o Senhor. É Deus que levanta. Os homens, as pessoas, os presbíteros são tão somente instrumentos, ferramentas de Deus. Mas é Deus que levanta esse abatido. Mas ele não fala o nome de Deus, né? Ele é muito sutil. Ao mencionar o exemplo de Elias, versículo 17 e 18, ele recorda o relacionamento piedoso, fiel daquele profeta com Deus. E é interessante, ele diz que o céu, ele diz assim, Elias orou, e o céu enviou chuva como resposta às orações daquele homem. Ele não fala que foi Deus, ele fala que é o céu. Mas o céu para ele é Deus. Elias tinha uma relação com Deus. E Deus fez chover. Mas ele não precisa dizer que foi Deus que fez chover. Ele diz que o céu fez chover. Porque ele quer mostrar que o céu é o lugar de Deus. Se vem do céu, vem de Deus. De uma forma muito respeitosa com o judeu, ele está dizendo, não estou tomando o nome de Deus em vão. Mas eu estou colocando Deus em tudo o que estou dizendo aqui. E quando ele encoraja a buscar contato com aqueles que se desviam do caminho, versículo 19 e 20, ele diz que o que ocorre é uma promoção de uma grande purificação de pecados. É levar as pessoas até a presença do único que pode perdoar pecados, que é quem? Deus. Mas ele não fala de Deus, né? Mas ele diz que vai haver purificação de pecados, vai haver perdão de pecados. A gente sabe que só quem pode perdoar pecados é Deus. Mas ele não fala de Deus. Ele insinua a presença de Deus ali. Com isso, Tiago queria nos instigar a não fazer nada sem Deus. Ainda que não falasse abertamente sobre Deus. Mas ele está dizendo assim, ó, seja fiel, não faça nada sem Deus. Coloque Deus na sua vida. Ainda que você não esteja falando abertamente o nome dele, sobre ele. Tiago queria que, independente do cenário em que os cristãos possam viver, que sejam fiéis.
que olhem para Deus, que vivam para Deus. Se sofrerem, ele está dizendo, orem a Ele. Se estiverem alegres, cante louvor a Ele. Se sente fraco, busca a ajuda de pessoas que são dele, de Deus. Se há pecados, confessem e orem a Ele. E use pessoas dele para orar por você e confessar essas pessoas também. Se há desviados, perdidos pelo caminho, ele está dizendo, ajude essas pessoas a se voltarem para Ele, para Deus. Percebe? Nós cantamos aqui, né? É o centro de tudo que há. E Tiago está dizendo assim, essa é uma preocupação que eu tenho. Que vocês sejam fiéis a Deus. Coloquem Deus em tudo na vida de vocês. E tornem Deus a razão principal da vida de vocês. Vamos nos preocupar com essas coisas também. Nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade. Nós precisamos viver em cumplicidade. Nós precisamos demonstrar a nossa fidelidade a Deus. E eu quero muito que você ore comigo agora, porque nós estamos hoje encerrando essa jornada aí de 13 domingos. Nós tivemos aqui falando sobre essa carta, falando sobre práticas da fé. Tudo está gravado, tudo está no YouTube, né? Você pode voltar lá, 2 canais, né? O canal da igreja, o meu canal pessoal. Você pode voltar lá, assistir tudo de novo. Mas é fundamental que você adicione todas essas coisas que estão na carta de Tiago à sua fé. Para que você não tenha uma fé pobre. Uma fé do tipo, eu vou na igreja, eu faço minhas preces de vez em quando dá eu dou minha contribuição, quando eu posso, eu leio um pouco a Bíblia. Isso é fé pobre. Deus está nos chamando para uma fé mais rica, uma prática de fé mais consistente, mais relevante, que faça diferença para a sua vida, faça diferença para as gerações que estão sob seu comando, porque tem muito pai e mãe que está vivendo de um jeito que não está pensando que os filhos vão seguir você do jeitinho que você é. Então você precisa ser mais responsável com eles também. Deixa um legado para esses filhos, um caminho, uma porta aberta, para que eles possam viver para a glória de Deus, para que a gente possa assegurar que haverá uma igreja nas próximas gerações, que nós estamos deixando uma herança espiritual para essas pessoas. É importante que a gente assuma responsabilidades, sejamos cúmplices, sejamos fiéis a Deus, colocando tudo isso que nós aprendemos na nossa vida. Eu tenho certeza que isso vai promover a glória, a honra do nosso Senhor. Amém?